Você já se perguntou como Deus escolhe aqueles que Ele deseja usar? Nem sempre há um trovão. Às vezes, tudo começa com silêncio e poeira num campo qualquer. Eliseu não tinha título, não fazia parte do templo, não era visto como alguém extraordinário. Ele estava apenas trabalhando. 12 juntas de bois, uma terra seca e uma rotina comum. Mas naquele dia, o extraordinário invadiu o comum. Elias se aproximou e, sem dizer uma palavra, jogou o manto sobre Eliseu. Para muitos, apenas um gesto. Para Eliseu, um chamado, um convite divino, e sem hesitar ele largou tudo. Quebrou o arado, matou os bois, queimou o passado e decidiu nunca mais voltar para trás. A pergunta é: quantos de nós faríamos o mesmo? Foi nesse momento que Eliseu demonstrou algo raro. Ele não apenas aceitou o chamado, ele destruiu qualquer possibilidade de recuo. E é aí que mora a essência desse vídeo. Talvez você esteja vivendo entre o arado e o manto. Talvez Deus já tenha te mostrado que existe algo maior, mas você ainda não teve coragem de queimar o passado. E se você sente isso, precisa conhecer o manual bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Esse e-book não é só um guia, ele é um despertar, um mapa espiritual para quem quer sair da superfície e mergulhar no chamado com profundidade. O link está no comentário fixado e na descrição. E se você ama conteúdos como este, inscreva-se no canal Contos do Céu, ative o sininho e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Depois do chamado, Eliseu não virou profeta imediatamente. Ele passou anos como servo de Elias. Carregava água, observava, aprendia. Era como se Deus estivesse moldando o interior antes de liberar o poder. E quando chegou o momento da despedida, Elias o testou. 3 vezes disse: "Fica aqui." E 3 vezes Eliseu respondeu: "Não te deixarei." Era mais que lealdade, era destino. E então veio a pergunta que mudaria tudo: "O que queres que eu te faça?" Eliseu não pediu honra, não pediu riqueza. Pediu algo ousado, uma porção dobrada do espírito de Elias. Um pedido pesado, difícil, mas legítimo. Ele não queria apenas continuar a missão, ele queria suportar o peso dobrado da responsabilidade espiritual. O céu respondeu com fogo. Um carro flamejante separou os dois e Elias foi levado em um redemoinho. Eliseu, sozinho, caiu de joelhos e gritou: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel." Aquela era a dor de um rompimento e o nascimento de uma nova era. Mas algo ficou, o manto, e era hora de agir. Eliseu pegou o manto e foi até o Jordão. Olhou para as águas e disse: "Onde está o Deus de Elias?" E tocou o rio. As águas se abriram, não havia mais dúvidas, a unção estava sobre ele. O aprendiz agora era profeta, o servo agora era canal de milagres. Mas o que Eliseu ainda não sabia era que esse era apenas o começo. Porque o chamado de Deus nunca é sobre um evento isolado, é uma jornada. E Eliseu estava prestes a viver milagres que desafiariam a lógica, que quebrariam a ordem natural, que confrontariam reis e restaurariam viúvas. Mas tudo começou com um gesto silencioso, um manto, um coração disposto e uma fé inegociável. Na próxima parte, você vai entender por que Eliseu foi o homem que fez o impossível, mesmo depois da morte. Fique comigo, porque essa história só está começando. Eliseu, agora revestido de autoridade espiritual, começa a atrair olhares. Não pela sua aparência, nem pelo som da sua voz, mas pela evidência do Deus que caminhava com ele. Os discípulos dos profetas, ao vê-lo tocar as águas e abri-las, disseram entre si: "O espírito de Elias repousa sobre Eliseu." Não houve cerimônia de posse, houve presença, e isso sempre fala mais alto. Mas o que impressionava em Eliseu não era apenas o que ele fazia, era como ele fazia.
em silêncio, com propósito, com discernimento. Cada passo parecia calculado entre o céu e a terra. Ele não buscava plateia, buscava direção. E isso, no reino espiritual, é o que separa o chamado genuíno do brilho passageiro. É aí que a jornada de Eliseu começa a se desenrolar de forma mais intensa. Seu ministério não nasce com grandes multidões, mas com pequenos milagres que revelam um Deus que se importa com os detalhes. A cura da água envenenada, o socorro, a viúva desesperada, os gestos de provisão diante da fome. Em tudo, Eliseu é fiel ao propósito. Ele não se torna o profeta do espetáculo, mas o profeta do cotidiano, aquele que leva o sagrado aos lugares simples. E talvez essa seja a lição mais poderosa até aqui. A verdadeira unção não precisa de palcos, apenas de entrega total. Porque quando Deus encontra um coração completamente disponível, ele transforma até o silêncio em testemunho vivo. A fama de Eliseu começou a se espalhar, mas ao contrário do que muitos imaginam, ele não saiu buscando holofotes. Seus milagres não eram shows, mas respostas à dor, à necessidade, ao desespero. E o primeiro deles aconteceu em Jericó, uma cidade onde a água estava contaminada e tudo o que se plantava morria. Os moradores clamaram por ajuda. Eliseu, com simplicidade e autoridade, pediu um prato novo com sal, caminhou até a nascente e declarou: "Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas. Não haverá mais morte nem esterilidade." E imediatamente a fonte foi curada. Parece pequeno, mas naquele gesto Deus estava dizendo: o novo começou. O prato novo, o sal, o verbo no tempo presente, tudo carregava simbolismos. Era uma nova estação, uma nova voz profética, uma nova forma de Deus agir entre o povo. E Eliseu entendia isso com clareza. Ele sabia que não herdara apenas um manto, herdara uma missão. Mas nem todos estavam dispostos a respeitar a nova voz. Em Betel, um grupo de jovens zombadores encontrou Eliseu. Gritavam: "Sobe, careca! Sobe, careca!" Não era apenas zombaria infantil. Era desprezo aberto por aquilo que era santo. Era rejeição ao profeta de Deus. E a resposta foi dura. Eliseu os repreendeu, e 2 ursas saíram do bosque, atacando 42 daqueles jovens. Esse episódio pode parecer cruel aos olhos modernos, mas ele carrega um peso espiritual. Deus não divide a sua glória com ninguém. E zombar daquilo que é consagrado é abrir brechas para juízo. Eliseu não agiu por vingança, mas por zelo. Ele sabia que carregar o manto era também carregar a responsabilidade de manter a reverência diante do sagrado. E essa reverência seria essencial para os próximos milagres. Milagres que não apenas restaurariam vidas, mas redefiniriam destinos inteiros. Logo em seguida, uma mulher aflita o procurou. Seu marido havia morrido e os credores estavam prestes a levar seus 2 filhos como pagamento da dívida. Tudo o que ela tinha em casa era uma vasilha de azeite. E foi ali que Deus escolheu operar mais um milagre. Eliseu mandou que ela pegasse vasilhas emprestadas com os vizinhos, muitas. Depois, pediu que ela se trancasse com os filhos e começasse a encher cada vasilha com o pouco azeite que tinha. E o azeite simplesmente não parava de jorrar. Enquanto havia recipiente, havia provisão. Quando a última vasilha foi cheia, o fluxo cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda teve com o que viver. O milagre da multiplicação ensinava mais do que fé, ensinava visão, porque muitas vezes o que nos falta não é o recurso, é a capacidade de enxergar o que Deus já colocou dentro da nossa casa. Eliseu era esse tipo de profeta, aquele que ajudava as pessoas a enxergarem o invisível. A jornada continuava, e em Sunem, Eliseu conheceu uma mulher rica que, junto ao marido, lhe ofereceu hospitalidade.
Como forma de gratidão, Eliseu profetizou que ela teria um filho, apesar da idade avançada. E o milagre aconteceu. O menino nasceu, cresceu, mas um dia, de forma inesperada, caiu doente e morreu. A mãe, inconformada, não chorou, não fez luto. Ela preparou o jumento e foi até Eliseu. Ao encontrar o profeta, suas palavras foram diretas. Eu não pedi um filho. Por que me deste ele só para tirá-lo de mim? Eliseu compreendeu a dor. Seguiu até a casa dela e subiu ao quarto onde o menino estava deitado, sem vida. Orando, ele se deitou sobre a criança, olhos com olhos, boca com boca, mãos com mãos. Era como se ele dissesse: Deus, transfere vida através de mim. E o milagre aconteceu. O menino espirrou 7 vezes e voltou à vida. Aquela foi a primeira ressurreição feita por Eliseu. Um sinal poderoso de que, quando a fé encontra a promessa, nem a morte tem a palavra final. Mas nem todos os milagres vieram acompanhados de cenas grandiosas. Alguns foram simples, quase discretos, mas ainda assim transformadores, como no caso da panela da morte. Durante uma grande fome, os discípulos do profeta prepararam um ensopado com ervas desconhecidas. Ao provarem, perceberam que algo estava errado. Homem de Deus, a morte está na panela, gritaram. Eliseu, sem hesitar, jogou um pouco de farinha e disse: comam agora. E o alimento foi purificado. Em outro momento, alguém levou 20 pães de cevada para alimentar 100 homens. Era pouco, mas Eliseu declarou: eles comerão e ainda sobrará. E assim foi. Multiplicação em escala cotidiana. Deus usava Eliseu para mostrar que o céu se move até nos detalhes, que o cuidado divino se estende até a panela do pobre. Não era sobre quantidade, era sobre confiança. Eliseu andava com tamanha intimidade com Deus que não havia espaço para dúvida, apenas fé ativa, fé simples, fé viva. Um dos episódios mais marcantes na trajetória de Eliseu foi o encontro com Naamã, comandante do exército da Síria. Um homem poderoso, respeitado, mas assolado por algo que nenhum título podia curar: a lepra. Naamã veio até Eliseu em busca de um milagre, esperando receber atenção especial, rituais pomposos, algo digno do seu status. Mas Eliseu nem saiu de casa. Apenas enviou um recado: vai e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. A simplicidade da instrução ofendeu o orgulho de Naamã. Ele queria algo difícil, algo que parecesse merecido. Mas Deus queria quebrar o ego antes de curar o corpo. Depois de muita resistência, Naamã cedeu, e ao emergir pela 7ª vez, sua pele estava limpa, como a de uma criança. Não foi só um corpo restaurado, foi uma alma humilhada que encontrou graça. Eliseu ensinava, com cada milagre, que o poder de Deus não se manifesta para impressionar, mas para transformar. Entretanto, nem todos ao redor de Eliseu carregavam a mesma integridade. Geazi, seu servo, assistiu ao milagre de Naamã, mas viu ali uma oportunidade egoísta. Mesmo após Eliseu recusar os presentes do comandante, Geazi correu atrás dele às escondidas e mentiu, dizendo que o profeta havia mudado de ideia. Recebeu prata, roupas e a lepra. Quando voltou, Eliseu o confrontou com autoridade e tristeza. A lepra de Naamã ficará sobre você e sua descendência. Instantaneamente, Geazi ficou leproso. Esse episódio revela algo profundo. A unção não tolera corrupção. Eliseu era radicalmente íntegro porque sabia o preço do manto. Não se trata apenas do que fazemos, mas de quem somos quando ninguém está olhando. O manto não é uma capa mágica, é um peso sagrado e só permanece sobre aqueles cujo caráter sustenta a unção. Outro momento que revela a sensibilidade de Eliseu à necessidade humana está no milagre do machado.
Os discípulos do profeta estavam cortando madeira às margens do Jordão quando um dos machados caiu na água. Desesperado, o homem gritou. Era emprestado. Para alguns, isso seria um problema pequeno demais para envolver um profeta. Mas não para Eliseu. Ele entendeu que Deus também se move nos detalhes. Jogou um pedaço de madeira sobre o rio e, milagrosamente, o ferro flutuou. O impossível aconteceu em algo simples, cotidiano, quase banal. E mais uma vez, o céu confirmou. Nenhum problema é pequeno demais quando se vive em aliança com Deus. Eliseu via tudo com olhos espirituais. Onde outros viam água, ele via possibilidade. Onde outros viam perda, ele via um campo para o milagre. Essa era a diferença de alguém que vive guiado pela voz do Eterno. Mas Eliseu não era apenas profeta de viúvas, soldados ou discípulos. Ele também era conselheiro de reis, estrategista em tempos de guerra, homem de influência nas decisões de nações. Em um momento crítico, Israel, Judá e Edom se uniram contra Moabe, mas ficaram sem água no deserto. Sem saída, buscaram Eliseu. E a primeira reação do profeta foi confrontar o rei de Israel. Se não fosse por respeito ao rei de Judá, nem olharia para ti. Mas mesmo assim, intercedeu. Pediu que trouxessem um arpista. E enquanto a música tocava, a mão do Senhor veio sobre ele. Eliseu declarou: cavem valetas. Vocês não verão vento nem chuva, mas as valetas se encherão de água. E no dia seguinte, sem sinal de nuvens, o milagre se manifestou. O exército foi salvo. Mais uma vez, Eliseu mostrava que o segredo não está em sinais externos, mas em obediência à voz de Deus, mesmo quando a instrução parece ilógica. Essa autoridade espiritual fez de Eliseu um homem temido e respeitado até entre os inimigos. O rei da Síria tentava emboscar Israel, mas Eliseu revelava antecipadamente cada plano. Irritado, o rei ordenou que capturassem o profeta. Cercaram a cidade durante a noite. Pela manhã, o servo de Eliseu viu os soldados e entrou em pânico. Mas o profeta, sereno, disse: não temas. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E orou: Senhor, abre os olhos dele. E naquele instante, o moço viu montes cheios de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército celestial estava posicionado. Esse momento não foi apenas sobre livramento, foi uma revelação. Os olhos espirituais enxergam uma realidade que os naturais jamais alcançarão. Eliseu já não andava entre milagres. Ele se tornara parte ativa da guerra invisível entre luz e trevas, e caminhava com a certeza de quem já conhecia o final da batalha. O tempo passou. O profeta dos milagres agora estava velho. Os cabelos embranquecidos, o corpo mais frágil, mas a autoridade espiritual permanecia intacta. Eliseu não precisava mais provar nada a ninguém. Seu nome era sinônimo de temor, de verdade, de unção. E mesmo assim ele continuava servindo, continuava ouvindo a voz de Deus, alertando reis, corrigindo caminhos, até que um dia ficou doente. A doença que, segundo as Escrituras, o levaria à morte. Sim, o mesmo Eliseu que havia curado tantos, agora enfrentava sua própria limitação. Mas nem isso o fez parar. Quando o rei Joás foi visitá-lo, chorou e repetiu exatamente as mesmas palavras que Eliseu dissera a Elias: meu pai, tu eras como os carros e os cavaleiros de Israel. O ciclo se completava, e mesmo doente, o profeta ainda tinha algo a entregar. Eliseu mandou que o rei pegasse arco e flechas. Pediu que ele abrisse a janela para o oriente e disparasse uma flecha. Quando o rei obedeceu, Eliseu declarou: essa é a flecha da vitória do Senhor sobre a Síria. Depois, pediu que ele golpeasse o chão com as flechas. Joás bateu 3 vezes.
E parou. Eliseu se indignou. Você deveria ter golpeado 5 ou 6 vezes. Agora só vencerá 3 batalhas. O rei teve fé, mas pela metade. E isso ensinou algo profundo. A medida do nosso rompimento quase sempre é proporcional à medida da nossa perseverança. Deus não limita nossa vitória. Nós é que limitamos nossa fé. Eliseu, ali no fim da vida, ainda ensinava, ainda despertava o espiritual nos corações endurecidos. E logo depois, partiu, morreu como viveu, com a convicção de quem foi até o fim. Mas Deus não havia terminado com ele. Algum tempo depois, durante um sepultamento apressado por causa de um ataque inimigo, alguns homens lançaram o corpo de um morto na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos do profeta, algo inacreditável aconteceu. O homem reviveu. Um milagre pós-morte. Um sinal de que a unção que Eliseu carregava não havia se dissipado com seu último suspiro. Ela ainda habitava até mesmo nos seus ossos. Isso não é apenas simbólico, é espiritual. Quando uma vida é verdadeiramente entregue a Deus, seu legado ultrapassa a existência. Suas palavras continuam ecoando. Seus gestos continuam inspirando. Eliseu não foi levado ao céu em carruagem de fogo como Elias, mas sua marca na terra foi dobrada. Ele viveu com intensidade, com obediência e com uma fé que nem a morte pôde interromper. O legado de Eliseu não é apenas sobre milagres extraordinários, mas sobre uma entrega radical. Sobre o tipo de fé que diz sim sem saber todos os detalhes. Sobre confiar mesmo quando o cenário parece não fazer sentido. Ele foi um profeta que não buscava palco, mas cumpria sua missão onde fosse necessário, em palácios, em casas simples, em campos de guerra ou em cozinhas humildes. Ele nos ensinou que milagres não são o objetivo, são o caminho. Que a presença de Deus não é apenas para momentos de crise, mas para os pequenos detalhes do cotidiano. Eliseu não era movido por emoções, era movido por convicção. E é exatamente isso que falta em tantos hoje, a decisão de viver como quem sabe a quem pertence e o que carrega. E se essa história falou com você, não ignore esse sentimento. Talvez Deus esteja te chamando a dar um passo de fé, a romper com o passado, a queimar o arado e abraçar o propósito dele com coragem. E se você quer dar esse passo com sabedoria e profundidade, eu te convido a baixar agora o Manual Bíblico, de Gênesis a Apocalipse. Ele foi criado para pessoas como você, que sentem que há um chamado maior, mas ainda precisam de direção. O link está no comentário fixado e na descrição. E não se esqueça, inscreva-se no canal Contos do Céu, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa dessa palavra. Que a mesma fé, coragem e unção que esteve sobre Eliseu possa alcançar a sua vida hoje.